querido Pai Celestial. Amém. A nossa gratidão por estarmos juntos em Tua casa de oração. Amém, Senhor. Nós almejamos, Senhor, um dia subirmos em encontro com Jesus. Amém. Transforma nosso coração, Senhor. Amém. Dá-nos um espírito reto. Visita-nos nesta hora com o Espírito Santo. Amém. Ajuda-nos, Senhor, a vencermos com Jesus. Amém. Rogamos que inspires do Teu servo a partir do pão da vida. Amém. Que a mensagem possa vir de encontro às necessidades de Teus filhos. Amém. Pois é em Jesus que nós te pedimos essa bênção. Amém. Amém. Amém, Senhor. A gente vai estudar hoje, o sermão de hoje, vai ser sobre as parábolas de Jesus. Ok? Porque Jesus falava em parábolas. Então, os que não vieram ontem, eu vou falar hoje. Esse estudo é para que todos participem. Então, quando eu perguntar, eu vou esperar que vocês possam responder, se for possível, sempre que for possível. Então, o que a gente entende ser a razão pela qual Jesus falava em parábolas? Era o meio melhor que ele tinha para que os ouvintes entendessem que ele usava as coisas da época, né? Então, De algumas maneiras também para que vendo não entendam, como paradoxo. ok, então alguém disse, é para que as pessoas entendam e por outro lado, alguém disse, para que as pessoas não entendam. Foi isso? Então, qual o propósito das parábolas? Será que as parábolas são para que as pessoas entendam ou para que elas não entendam? Algumas entendam, Perdão? algumas entendam e outras não. Então, na verdade, as parábolas é para que um grupo entenda então, esse grupo é o grupo que entende e um outro grupo não entenda. Não concorda com isso? O que é uma parábola? Uma ilustração. Alguém disse ilustração. Alguém disse comparação. Alguém mais? Paralelo. Por que a gente disse que uma parábola é um paralelo? A raiz dela. A raiz dele. A gente tira esse conceito de paralelo da raiz da palavra. Então, uma parábola é um paralelo, certo? Ou uma comparação. É comparar duas coisas. Então, a palavra paralelo vem da matemática, certo? Alguém sabe o que é um paralelo? Duas linhas que? Então, essas duas linhas, elas nunca se tocam, certo? Porque são paralelas. A ideia de parábola é pegar duas histórias que nunca se tocam e forçá-las para que elas tenham significado. Alguém tem um exemplo para isso? Vou colocar
Que parábola é essa? Cordeiro? A ovelha perdida, certo? A gente tem a ovelha e tem o pastor. O que é essa ovelha? O que é a ovelha na parábola? Nós, certo? Alguém disse nós? O que é o pastor? Mas na verdade, uma ovelha nunca é uma pessoa. E aquele pastor, não é de fato é Cristo. Se a gente precisa forçar os dois modelos e tirar de um modelo que é natural, uma aplicação espiritual. Isso é uma parábola. Isso é um paralelo. São duas coisas que não se encontram, mas a gente força essas duas coisas e assim tira um significado, uma aplicação espiritual. Ok? Então, isso é uma pequena distração no nosso estudo. A gente vai voltar na pergunta original. Por que Jesus falava em parábolas? Vamos abrir. Antes da gente abrir na Bíblia, eu quero ler o Desejar de Todas as Nações, página 231. Parágrafo 1. Foi um dia farto de acontecimentos na vida de Jesus. Junto ao mar da Galileia, propusera suas primeiras parábolas. Por meio de ilustrações familiares, expondo novamente ao povo a natureza de seu reino e a maneira por que devia ser estabelecido. A primeira vez que Jesus fala em parábolas no seu ministério é no mar da Galileia. Ele passou o primeiro ano do seu ministério na Judéia. E nesse primeiro ano, ele não havia falado em parábolas até então. Ele falava em palavras claras para as pessoas. Tudo que ele falava, as pessoas sabiam do que se tratava. As pessoas fizeram o quê? Quando ele começou a falar, o que aconteceu com o povo? O que aconteceu com... E foram mais do que isso, não? Eles queriam matar ele. Eles iam levar ele para um monte e queriam lançar Cristo do penhasco para matar ele. Mas se alguém quiser matar Cristo, não pode jogar ele do penhasco. Quando Cristo morre, ele tem que ser levantado, não ser jogado para baixo. Então, é nessa segunda parte do ministério dele que ele vai abrir sua boca por parábolas e só vai falar por parábolas. Vou ler Parábolas de Jesus, página 4.2. Na primeira parte de seu ministério, falar a Cristo ao povo com palavras tão simples que todos os seus ouvintes podiam compreender as palavras que os tornariam sábios à salvação. Mas em muitos corações a verdade não se enraizara e logo foi tirada. Por isso lhes falo por parábolas, dizia ele, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem compreendem, porque o coração desse povo está endurecido e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou seus olhos. Ok, vamos abrir Mateus 13, verso 10. E chegando-se a ele, os discípulos perguntaram: por que falas por parábolas? Então, o que os discípulos fazem é a mesma pergunta que a gente está fazendo agora. Qual é a razão para Cristo estar falando por parábolas? Então Jesus responde. A resposta de Cristo é: ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então, como a gente disse, quando Jesus fala em parábolas, ele quer que um grupo entenda e o outro não.
Quem são vós a qual Cristo está se referindo? Quem são eles? Fariseus. Os endurecidos do coração. Então, Jesus diz que ele fala por parábolas para separar esses dois grupos. Ok? Então, verso 36. Alguém poderia ler? Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. O que está acontecendo agora? Eles vão, eles também não entenderam. Não entenderam a parábola? Os discípulos não entendem, certo? Jesus diz, eu vou falar em parábolas para que vocês entendam. E no final das contas, eles entendem? Não. Ninguém entende parábolas. Qual a forma de entender parábolas? Precisa cair aos pés de Cristo e pedir explicação, certo? Só que existia um problema naquela época. Existia um problema. Os discípulos não enfrentaram tanto esse problema, mas esse grupo, sim, eles enfrentaram um problema. Qual era o problema deles? Porque eles não caíam aos pés de Cristo. Então eles tinham orgulho, eles tinham um problema. E o problema estava no coração. Orgulho é algo que está no nosso coração. Porque eles tinham esse problema. Porque era difícil para eles ir aos pés de Cristo e se prostrar para pedir explicação de algo. Jesus não era o modelo que eles pensavam. Então, todo mundo ouviu? Um pouco mais alto. Porque Jesus não era a pessoa que eles imaginavam que deveria ser. Eles esperavam Cristo com uma coroa, certo? Mas Cristo tinha uma coroa? Cristo não tinha uma coroa. Esperavam um homem que se vestisse bem. Cristo se vestia bem? Não. Esperavam um homem que andasse com as pessoas boas do reino. E Cristo andava com as pessoas boas do reino. Cristo não era nada do que eles esperavam. Na verdade, eles esperavam um Deus. E Cristo era um homem. Ninguém conseguia ver, através de Cristo, que ele era de fato Deus. Para reconhecer que Cristo era Deus, você precisava olhar para as profecias. Só assim era possível identificar a identidade de Cristo. Então, quando eles olham para Cristo, a única coisa que eles conseguem ver é um homem simples. E era humilhante demais ir para um homem simples desse para ser instruído. Então eles se recusavam a fazer isso. Eles não queriam resolver esse problema que existia no coração deles. Vamos continuar no livro de Mateus. Ainda capítulo 13. Verso 13 ao 15. Alguém poderia ler em voz alta? 13 ao 15. Capítulo 13, 13 ao 15. Por isso lhes falam por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Qual o problema do povo? O problema deles, desse povo, é o mesmo problema que Isaías teve. Ok, então vamos abrir Isaías capítulo 6, verso 9. Sim, por favor. Ele diz:
Vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Quem é ele no texto? Quem é ele que diz? O Senhor, certo? Quem diz isso a Isaías é Deus. Verso 10. Ele vai continuar dizendo. Alguém, por favor? Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então, na minha versão diz, engorda o coração desse povo. Então Deus dá uma ordem a Isaías e diz, vai falar para eles, e o que você vai falar vai engordar o coração desse povo. O que acontece quando alguém tem um coração gordo? Endurece. A gordura endurece. Não deixa acompanhar. Então, o que acontece hoje quando alguém tem gordura no coração? Vai infartar. Essa pessoa vai morrer. E a razão por que ela vai morrer é porque ela não quer se converter. Ela não quer ser curada. Verso 10. Então a mensagem de Isaías é uma mensagem que as pessoas não entendem. Quando Isaías começa seu ministério, uma série de profetas também são levantados. E a mensagem deles é uma mensagem profética. É uma mensagem que é por meio de parábolas. A mensagem de todos esses profetas ilustra esse ministério de Cristo de falar por parábolas. Porque as pessoas não querem ouvir a mensagem profética desses profetas. O que vai acontecer com elas é que eles serão destruídos. Não é porque a mensagem de Isaías é unicamente para que isso aconteça. Porque a mensagem de Isaías também é uma mensagem de vida, de salvação. Se alguém ouve, vai ser curado. Mas aqueles que não ouvem, vai acontecer o que Isaías está dizendo aqui. Verso 11. Então disse eu, Isaías responde, até quando, Senhor? Até quando eu vou ter que falar dessa forma para o povo? Até quando eu vou ter que dar profecias para esse povo? E ele responde, até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra assolada de tudo. Então, essas profecias que começam com Isaías, até quando isso vai ter que acontecer? Quando isso vai acabar? Qual é a resposta de Deus? Até que se assolem as cidades, fiquem sem habitantes. Quando é isso? Seria na saída do cativeiro, né? Quando é a destruição da cidade? No reinado de quem? Então esse ministério de falar em parábolas, esse ministério de Isaías deve continuar até Zedequias, mas a gente sabe que isso é simbólico, porque Isaías morre no reinado de Manassés. Mas outros profetas continuam levando avante a obra que Isaías começou, e falar em profecias. A gente vai voltar, não hoje, talvez amanhã, para discutir o que quer dizer ou como se resolve esse problema no coração. Porque essas pessoas têm o coração dessa forma
E onde está a falha para se resolver esse problema? Agora eu vou voltar para o assunto de parábolas. E a pergunta é, o que é uma parábola? Alguém disse, é uma ilustração com coisas que as pessoas sabem, para que se torne fácil o entendimento. Porque, de onde a gente tira essa ideia? Pelo que Jesus usava, né, a linguagem da sua época, sobre o plantio, a parábola da semente, a da ovelha, eram coisas do dia a dia, Coisas lógicas. Perdão? Coisas lógicas. Eram coisas do dia a dia. A gente poderia dizer que ele usava esses exemplos da natureza, certo? Ele olhava para a natureza e falava de quê? Quando ele apontava para a natureza. O que ele queria de fato ilustrar com os exemplos da natureza? Ele queria falar dele. Ele queria falar da obra dele, do ministério dele. Okay. Então, recentemente, veio para minha atenção o assunto de luz maior e luz menor. Alguém sabe a primeira vez onde esse termo é apresentado? Alguém está familiarizado com o termo de luz maior e luz menor? Onde é a primeira vez que isso aparece? Perdão? Gênesis. Vamos abrir Gênesis. Capítulo 1. Verso 16. Capítulo 1, verso 16. fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Então, quando Deus cria o mundo, Ele faz o sol. Ele chama o sol de luz maior. Então ele faz a lua. Chama a lua de luz menor, certo? Então, no Adventismo, a gente pegou esses dois termos para definir duas coisas que a gente acha que está correto. E como a gente normalmente define o que representa esses dois símbolos para a gente? A gente diz que é a Bíblia e o Espírito de profecia. Então, qual é a característica peculiar do Sol? Tem luz própria, certo? Se a gente for lá fora agora, o que o Sol faz? Está iluminando toda a natureza. Então, se a gente quiser olhar para o Sol, a gente consegue? A gente não consegue olhar para o Sol. Se a gente quiser olhar para a Lua, é possível? Sim, é possível. Então, quando a gente pensa nesse conceito de luz maior, essa luz maior é algo que a gente simplesmente não pode olhar. Não é possível olhar diretamente para o Sol. A gente sabe que ele está lá, mas não porque a gente está olhando para ele. Porque quando a gente olha, a única coisa que a gente vê, as nossas vistas ficam embaçadas, eu diria dessa forma. Então, o Sol, o que eu vou dizer é, Cristo é o Sol. E quando a irmã White usa esse texto, que as pessoas interpretam, e eu diria não corretamente, de que a Bíblia é a luz maior, e o Espírito de profecia é a luz menor, ela não está dizendo que... Ela não está informando que a Bíblia é de fato essa luz maior. Se a gente lesse o texto agora, a gente ia ver que ela indica, que ela está dizendo que a Bíblia e o Espírito de profecia
todos são luz maior e que a luz maior é Cristo. Isso, luz menor. Cristo é o sol da justiça. Se a gente quiser olhar para Cristo, como a gente faz isso? Como a gente olha para Cristo? Para encontrar Cristo, a gente precisa ir para a Bíblia e para o Espírito de Profecia. E ali, a gente vai ter uma revelação. Como diz o texto que a gente leu hoje? A revelação de Jeová, certo? Através de parábolas, a gente tem a revelação de Jeová. É olhando para essas histórias da Bíblia. Mas eu vou dizer, não é olhando de qualquer forma. É olhando da forma correta. Porque a gente pode simplesmente olhar para a Bíblia e para o Espírito de Profecia e não ver o real significado daquelas coisas. Então a gente precisa olhar para a natureza ou para os exemplos da Bíblia, procurando encontrar ou tentando ver Cristo. Vamos abrir em João capítulo 3. Em João capítulo 3, tem um dos versos mais famosos da Bíblia, se não é o mais famoso. Alguém sabe qual é? Perdão? 16. João 3,16, certo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o verso mais famoso da Bíblia está no contexto de uma história muito famosa também. Em qual história? Essa é a história de Nicodemos. Então, a gente conhece aquela história, certo? O que acontece naquela história? Quem é Nicodemos? Nicodemos é aquele homem, um fariseu, que quer ter um encontro com Jesus. Ele era um príncipe, não era qualquer homem. Então ele quer ter um encontro com Jesus. O que ele faz? Ele quer que ninguém veja, certo? Ele olha para aquele movimento que Jesus tem, aquele grupo, não quer ser identificado com aquele grupo, e vai à noite, no horário que todos estão dormindo, para ter aquele encontro. E mais do que isso, no verso 2, alguém poderia ler? Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se não for com ele. Então a gente lê esse verso e acha que Nicodemos fez algo bom aqui. Ele reconhece que Jesus é enviado de Deus. Mas na verdade, ele está se isentando de reconhecer que Cristo é o Messias. Ele usa essas palavras porque ele não quer reconhecer de fato quem Jesus é. Ele chama ele de mestre enviado de Deus. Mas Cristo é mais do que um mestre enviado de Deus. Cristo é o Messias. Por causa do seu orgulho, ele usa essas palavras. Por que Nicodemos quer ter essa entrevista com Jesus? Alguém sabe? Qual o motivo dele ir até Jesus? Conhecer, ter uma revelação a mais. Então ele não conhecia bem o ministério de Jesus. Tinha talvez um medo de que os colegas deles falassem que encontrar com esse novo, digamos, esse novo profeta, ele queria ir às escondidas, mas ele tinha um desejo de conhecer o desconhecido. Descobrir. Se a gente ler o Espírito de Profecia, a razão pela qual Nicodemos quer ter essa entrevista, porque ele quer ter um estudo bíblico. Mas ele não quer ter qualquer estudo bíblico.
Ele não quer sentar nos pés de Cristo e aprender de Cristo. Ele quer discutir a Bíblia com Cristo. Ele quer ter esse tradicional estudo bíblico que nós gostamos de ter, de mostrar quem sabe mais. Então ele vai até Cristo, e vai com seus textos preparados, que ele vai discutir, vai mostrar algumas coisas que ele sabe para Cristo. Então, Jesus olha para isso, sabendo do propósito de Nicodemos, e simplesmente não dá o estudo bíblico que ele quer. Ele se recusa a dar esse estudo bíblico. Eu não lembro o capítulo, mas é o capítulo no Desejar de Todas as Nações. Qual? Capítulo 17, Desejar de Todas as Nações. E Jesus vai se recusar a dar esse estudo para Nicodemos. E o que ele faz é: você precisa nascer de novo. Isso que você quer não vai te servir de nada. Não é discussão, não são argumentos que vão resolver o seu caso. Você precisa nascer de novo. Então Nicodemos faz a pergunta: como é possível isso? Como é possível um homem velho nascer de novo? E mais uma vez, em sua, eu diria, em sua hipocrisia, ele está mentindo, porque naquela época era costume judaico dizer que os novos conversos da fé eram bebês na fé, pessoas que haviam acabado de nascer. Então, quando ele diz isso, ele faz de conta de que não sabe do que Jesus está falando. Mas ele sabe do que Jesus está falando. Então Jesus vai explicar o que é nascer de novo para ele. Como alguém nasce de novo? Como a gente acha que é esse processo? Precisa haver uma mudança no coração. Como isso é possível? Já doeu tirar o orgulho e se humilhar. Deixar Cristo levar essa mudança. No caso dele, como mencionou, ele não foi aos pés, ele tinha que ir aos pés de Jesus, se humilhar e para ser ensinado. Antes da gente continuar, eu não sei quantos tem as regras de Miller disponíveis, mas eu vou ler a regra número 3 de Guilherme Miller. Regra 3 diz: nada do que é revelado na Escritura pode ser escondido daquele que pergunta com fé. Então, Nicodemos vai até Cristo e pede para ele explicar as coisas. E Jesus se recusa. E o que eu estou dizendo é, a razão pela qual Jesus se recusa é de que Nicodemos não pergunta com fé. Porque a regra termina e diz, com fé e sem vacilar. E a gente tem várias evidências de que Nicodemos vacila. Uma das razões é o horário que ele quer fazer a entrevista. Ele não quer ser visto como de fato seguidor de Cristo. Ele não quer dar a entender para as pessoas que ele de fato tem uma posição. Nicodemos é um clássico laodiceano. A outra razão pela qual a gente sabe que ele não pergunta com fé é que Cristo tem um nome. Na verdade, Cristo é um nome. É o nome de Jesus. Cristo é o Messias. E Nicodemos não quer reconhecer o nome dele e pede algo. O que acontece quando alguém pede, mas não pede no nome de Jesus? Não pode receber. A gente leu isso hoje. João 16, 23 e 24.
E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quando pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos há de dar. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. João 14, verso 13 e 14. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Os dois versos que a gente acaba de ler agora. Eu não sei quantos conhecem como funcionam as regras de Guilherme Miller. Então essa é a regra número 3. Então, Miller pronuncia a regra e embaixo ele coloca a prova. E a prova são os textos bíblicos para provar a regra. E o texto que a gente acaba de ler, João 14, versos 13 e 14, é uma das provas da regra número 3. Então a gente sabe qual é o problema de Nicodemos. Nicodemos pede, mas não pede da forma correta. Ele não pede no nome de Cristo. Não reconhece nem sequer o nome dele. O que quer dizer pedir no nome de Cristo? Poderia ser nosso intercessor. De onde vem essa ideia? Ou como a gente pode ilustrar essa ideia de pedir no nome? Um exemplo simples. É uma criança que ela precisa de algo, comprar numa loja. E ela não tem dinheiro. Então, o pai diz, vai na loja, peça isso e coloca no meu nome. Então, quando essa criança chega na loja, ela chega para o proprietário e diz, eu preciso disso. E quem me mandou aqui foi meu pai. E o nome dele é esse. Então ela dá a assinatura do pai. Então quando a gente faz pedidos para Deus, a gente tem que saber de fato qual é a assinatura que Jesus colocou ali. Quando a gente quer entender um verso, a gente precisa saber a assinatura que Jesus colocou naquele verso, para que Deus possa nos dar corretamente o significado daquilo que a gente quer entender. Então vamos voltar para João capítulo 3, verso 12. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus está dizendo aqui, qual a informação que Jesus está dando para Nicodemos agora? Jesus diz, se quando eu falo das coisas terrestres, você não entende, como você quer que eu fale das coisas espirituais? Como você vai entender as coisas espirituais se você nem sequer entende as coisas terrestres ou as coisas naturais? Então, a solução para Nicodemos, a solução para o pecado, a situação que Nicodemos se encontra, é olhar para Cristo. Ele precisa olhar para Cristo. E Cristo é o sol da justiça. E como a gente olha para o sol? Verso 14. Jesus vai dizer como Nicodemos pode olhar para ele. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o que Jesus diz para Nicodemos é,
Você precisa olhar para o símbolo da serpente no deserto. Você precisa olhar para aquela história e perceber que aquela história é um tipo de mim. Porque para olhar para mim, você precisa pesquisar as escrituras atrás dos símbolos, dos tipos. Cristo é manifesto em todas as escrituras através de símbolos, através dos tipos. Então, o exemplo que ele dá é dessa serpente levantada no deserto. Vocês conhecem a história. O povo de Israel estava sendo atacado por serpentes, que era o símbolo do pecado. E as pessoas estavam morrendo porque elas não tinham a fé que elas deveriam ter. Então é dada uma ordem para que se levante essa serpente. E enquanto essa serpente estava sendo levantada, haviam pessoas morrendo. E uma vez que a serpente é levantada, as pessoas vão ter que olhar. Você tem que olhar para a serpente. A minha pergunta é, tem algum poder nessa escultura? Ou na serpente de bronze? Existe algum poder de fato naquela serpente? Não tem nenhum poder na serpente. O que eles precisavam ver é olhar para aquela serpente com olhos de fé, sabendo que aquela serpente era um tipo do Salvador. Era isso que eles precisavam reconhecer. Então, ontem a gente falou sobre leitura superficial da Bíblia e uma leitura mais profunda. Porque quando a gente lê a Bíblia, normalmente, o que a gente faz é tirar as coisas que estão na superfície do texto, que qualquer um pode tirar. Então a gente passa por uma vida lutando com o pecado, tentando, através das leituras morais, vencer o pecado. A gente não consegue reconhecer que o verdadeiro poder, a verdadeira salvação, está em tirar as coisas profundas, está em encontrar os tesouros escondidos na palavra de Deus. Então, essa serpente, eu diria, ela é a Bíblia para nós. A gente deve olhar para a Bíblia para encontrar Cristo, da primeira página à última página. Cristo está ilustrado nos tipos do Velho Testamento, nas histórias, nas lições do Novo Testamento. Eu quero ler um texto para a gente. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 362, parágrafo 4. O tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo. Hoje mais cedo a gente viu o texto, onde é que a gente encontra a revelação de Jeová, ou a revelação de Cristo. O Redentor que perdoa os pecados. Este é o princípio da luz do anjo cuja glória há de encher a terra. Que anjo é esse? O anjo de Apocalipse 18. Esse é o princípio da luz desse anjo. Pois esta é a obra que de cada um a quem veio a mensagem de advertência, exaltar a Jesus e apresentá-lo ao mundo como foi revelado. Onde Cristo foi revelado? A mensagem
a nossa mensagem se tornou uma mensagem de achar que Cristo é aquela pessoa moral dos 4 evangelhos. E a gente acha que quando a gente fala de Cristo, a gente só tem que ir para os 4 evangelhos e dizer, esse é Cristo, eu vou apresentar para o mundo. Mas o que ela diz aqui é, pois é a obra de cada um a quem veio a mensagem de advertência, exaltar a Jesus e apresentá-lo ao mundo como foi revelado em tipos, prefigurado em símbolos, manifestado nas revelações dos profetas, patenteado nas lições dadas a seus discípulos e nos maravilhosos milagres operados em benefício do homem. Eu vou abrir esse texto, eu peguei só uma porção. E eu saltei uma parte importante. A gente leu metade do texto, eu vou ler a primeira metade. Que todos os que alegam crer que o Senhor virá em breve, quem são esses? São os adventistas, certo? Examinem as Escrituras como nunca dantes. Tem alguma coisa acontecendo com os que alegam crer na vinda de Cristo, de que eles pararam de estudar a Bíblia como eles estudavam antes. Então agora eles devem estudar como eles nunca fizeram antes. Pois Satanás está resolvido a tentar todos os artifícios possíveis para manter em trevas as almas e cegar a mente aos perigos dos tempos em que vivemos. Satanás está pronto para nos tornar cegos, porque a gente não possa ver. Essa é a condição laodiceana. Tome todo crente a Bíblia com oração fervorosa, para que seja esclarecido pelo Espírito Santo quanto ao que é verdade, a fim de que possa conhecer mais de Deus e de Jesus Cristo, a quem enviou. Buscar a verdade como a tesouros escondidos e decepcionar o inimigo. A gente precisa fazer quando a gente estuda a Bíblia é parar de ler superficialmente e procurar verdades que não estão na superfície, que não são essas verdades morais, mas sim as verdades proféticas da Bíblia. Essa é a única forma de nascer de novo. O tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Este é o princípio da luz do anjo, cuja glória há de encher a terra, pois é a obra de cada um a quem veio a mensagem de advertência. Exaltar a Cristo e apresentá-lo ao mundo como foi revelado em tipos, prefigurado em símbolos, manifestado nas revelações dos profetas, patenteados nas lições dadas a seus discípulos e nos maravilhosos milagres operados em benefício dos filhos dos homens. Examinai as Escrituras, pois são elas que testificam dele. Quando a gente fala de Cristo, a nossa linguagem deveria ser uma linguagem de tipos. Olhar para histórias do Antigo Testamento e mostrar como essas histórias se cumprem no Novo Testamento. Como Cristo tem sua identidade unicamente confirmada através de profecia. Hoje é simples a gente dizer que crê em Cristo quando a gente lê a Bíblia. Mas como seria se a gente estivesse naquele tempo? Porque olhar para Cristo, se a gente olhasse para Cristo naquele tempo, a gente ia ver o mesmo que os fariseus viam. Os discípulos também viam, mas a fé dos discípulos estava fundada na identidade profética de Jesus. Eu vou encerrar esse estudo aqui, ou esse sermão, e convido que a gente
continue os estudos de parábolas e de metodologia no decorrer do sábado. E a gente vai voltar mais um pouco nesse assunto das parábolas de Laodiceia, de saber, de poder ver o que são esses tesouros escondidos, de como funciona essa metodologia de estudar a Bíblia. Ok? Vamos orar? Querido Deus e Pai que está nos céus, queremos te agradecer por esse sábado, pela oportunidade de estarmos aqui na sua casa estudando sua palavra. Amém. Queremos te rogar, ó Pai, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para olhar para as Escrituras e saber que do início ao fim Cristo está representado. Amém. Nós passamos tanto tempo, Pai, sem estudar as Escrituras corretamente. E ao estarmos nos aproximando do tempo de prova, queremos te pedir que o Senhor nos ensine com a verdadeira educação, como verdadeiramente estudar a Bíblia. Que o Senhor possa nos dar sua paz nesse dia de sábado, que possamos honrar corretamente o seu nome. Amém. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.